Eis o tempo de conversão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a quaresma é um tempo de reflexão, de meditação e de mudança também para a nossa própria vida. É um tempo muito oportuno para nós que temos algum vício, alguma fraqueza, algum pecado constante, vencermos tudo isso. Você sabe como viver bem a quaresma? Você sabe aplicar bem toda essa liturgia que a quaresma nos traz para viver bem esse período quaresmal? Pois bem, fique até o final deste vídeo e nós vamos tirar algumas conclusões. Bom, eu sou o Padre Paulo Sampaio Sandes, da Congregação do Oratório de São Felipe Neri, aqui em São Paulo, no Brasil. O Papa São Leão Magno, no século V, ele vai dizer o seguinte, que a quaresma foi instituída pelos apóstolos e desde o princípio com essa característica, com esse tripé da oração, do jejum e da esmola. É claro que a quaresma nem sempre foi esses 40 dias como nós temos nos dias de hoje. Ali nos primeiros séculos da igreja, sobretudo nos 3 primeiros séculos da igreja, nós tínhamos um tempo de preparação para a Páscoa, sempre teve esse tempo de preparação, só que não era exatamente 40 dias. Cada lugar, cada igreja fazia o seu modo de preparação para a Páscoa. Uns preparavam em uma semana, uns faziam a quaresma em 10 dias e assim por diante. Só que também, paralelamente a isso, nos primeiros séculos, havia a preparação dos catecúmenos. Os catecúmenos eram aqueles que estavam se preparando para receber o batismo. E havia-se o costume bastante difundido de que se recebesse o batismo no sábado santo, um dia antes da celebração da Páscoa. Então, o que aconteceu? No ano 325, depois do Concílio de Nicéia, o Papa São Silvestre I, ele estabeleceu essa preparação que era feita de 40 dias com os catecúmenos, ele estabeleceu que a quaresma, então, fosse estendida para toda a igreja, celebrando, preparando-se durante 40 dias antes da celebração da Páscoa. Assim, então, surge a quaresma. De tal modo, naquela época não tinha internet, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, então as notícias, elas não se espalhavam tão rapidamente como hoje, mas nós sabemos que até o final do século IV, toda a igreja, tanto no Oriente como no Ocidente, já celebravam a quaresma como nós conhecemos hoje, ou seja, esses 40 dias de preparação para a Páscoa. Então, é um tempo muito importante. Por quê? Porque nesse tempo, nós somos convidados a refletir sobre como está a nossa vida de santidade, sobre como está a nossa vida interior, como está a nossa vida de conversão. Todos nós precisamos nos converter. E a conversão, ela não é simplesmente um momento em que, de repente, eu sou mundano e de uma hora para outra eu me transformo e viro cristão, fico convertido, viro santo. Então não é assim que funcionam as coisas. A conversão, ela é um processo e a quaresma vem nos ajudar a viver esse processo de conversão. E como nós podemos utilizar bem da quaresma para nós aproveitarmos bem esse tempo e vivermos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, católicos, estes são os dias mais importantes do ano. A Páscoa, né, o dia mais importante do ano, mas o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, são os dias dos dias. São os dias mais importantes para nós católicos e nós temos que celebrar com o máximo de amor possível, com o máximo de preparação possível. Então, vamos aprender como utilizar o tripé quaresmal, a oração, o jejum e a esmola para viver bem a quaresma. Se você está gostando desse vídeo, curta, se inscreva para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Bom, todos nós, durante o ano inteiro, nós devemos nos preocupar em termos uma vida de oração, em termos uma vida de mortificação, com a prática do jejum e outras mortificações, e também com a prática da esmola, caridade, para com aqueles mais necessitados. Isso o ano inteiro nós temos que fazer, não é somente na quaresma. Mas na quaresma, nós somos chamados a dar um passo maior, primeiro pelo entendimento dessas coisas, e depois pela prática maior que nós temos que dar na quaresma. Então, por exemplo, a oração. Todos nós católicos, todos nós cristãos, já temos o costume de rezar as orações da manhã, da noite, das refeições, antes e após as refeições. Nós rezamos o terço todos os dias, nós fazemos lemos um trecho da Sagrada Escritura, fazemos a Lectio Divina, fazemos uma breve meditação sobre os textos bíblicos. Nós já fazemos tudo isso. Na quaresma, nós somos chamados a fazer algo a mais. Então, por exemplo, acrescentar às orações da quaresma a via sacra, que é uma oração que é própria deste tempo quaresmal. Acrescentar, por exemplo, um tempo a mais de meditação na Lectio Divina, levantar mais cedo para rezar. Então, são práticas de oração que vão nos fortalecendo a viver melhor o ano inteiro e ter uma vida cada vez mais de oração. A prática do jejum. Nós sabemos que quanto mais nós alimentamos o nosso ego, quanto mais nós alimentamos o nosso corpo com os prazeres, com as comidas e assim por diante, quanto mais nós deixamos o nosso corpo se alimentar, quanto mais satisfeito nós estamos, mais o nosso espírito se enfraquece. Quem dizia isso era São João Maria Vianney. Do mesmo modo, o oposto se verifica.
quando nós enfraquecemos o nosso corpo, quando nós deixamos o nosso corpo fraco, o nosso espírito se fortalece cada vez mais. E esse é o sentido do jejum. Existem 2 dias que são obrigatórios o jejum para a igreja: a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Então, nesses dias, nós somos obrigados a fazer o jejum. Em que consiste o jejum? O jejum consiste em nós nos alimentarmos de 2 refeições incompletas, pela metade, e 1 refeição completa. Ah, padre, mas eu aguento fazer algo mais forte. Eu aguento fazer um jejum mais forte do que este que a igreja nos aconselha. Então faça, peça um conselho ao seu confessor antes, seria bom pedir um conselho ao confessor antes, e faça. Esses 2 dias são obrigados, quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Agora, durante a quaresma, nós somos chamados a fazer mais. Então a quaresma tem 40 dias, sem contar os domingos. Então nesses 40 dias, o que eu vou fazer a mais de jejum? O que eu vou fazer a mais de penitência? O que eu vou fazer a mais de mortificação? É uma coisa para nós pensarmos, para nós meditarmos, para nós, sobretudo, fazermos, praticarmos. Nos dias de hoje, por exemplo, um conselho que eu dou, um conselho meu, um conselho bom seria, por exemplo, durante a quaresma, tirar, por exemplo, a internet, cortar, deixar de usar a internet, que hoje está se tornando um vício, sobretudo entre os jovens e muitos adultos também. Então, o que nós vamos tirar? O que nós vamos tirar de nós para enfraquecer o nosso corpo e assim fortalecer o nosso espírito? O que nós vamos fazer? Sempre peça conselho ao seu confessor. Então, como o tempo da quaresma é um tempo de conversão e nós somos chamados a nos confessar, então, neste período aqui, quando for se confessar, pergunte ao padre o que ele acha das penitências que você está propondo para si mesmo. E o padre vai ajudá-lo nessa questão. Terceiro ponto, a esmola. Então, é natural que nós, quando andamos pela rua, muitos pedintes venham nos pedir ajuda, venham nos pedir esmola. E nós, como cristãos, se nós temos alguma coisa, nós damos, nós oferecemos. Na quaresma, nós somos chamados, diferentemente de esperar eles virem ao nosso encontro, nós somos chamados a ir ao encontro dos mais pobres, a ir ao encontro dos mais necessitados, para que, desapegando-nos dos nossos bens materiais, nós possamos ajudar aqueles que mais precisam e também fortalecer o nosso espírito. Lembrando que a caridade, ela é um bem que faz mais bem àquela pessoa que dá do que àquela que recebe. Aquela que recebe o bem pode usá-lo para qualquer coisa, mas aquele que dá com amor, ele está oferecendo a si mesmo. Ele está repetindo o gesto de Jesus na cruz, que se deu a si mesmo, morto numa cruz por amor a nós. Então, nós somos chamados nesse tempo quaresmal de fazer algo mais, tanto na oração, quanto no jejum, como na esmola. Nós já temos o costume de fazer tudo isso, eu sei disso. Os católicos sabem, nós já fazemos tudo isso o ano inteiro. Mas no período quaresmal, para fortalecer a nossa conversão e a nossa convicção das coisas celestiais e preparar-nos bem para o Tríduo Pascal e para a Páscoa, nós somos chamados a oferecer algo a mais. Então, a quaresma, como dizia São Leão Magno, no século V, ela foi prevista pelos apóstolos, foi feita pelos próprios apóstolos. Nem sempre foi como nós conhecemos hoje, os 40 dias, como nós conhecemos, eram poucos dias apenas de preparação. A igreja sempre considerou importante ter uma preparação para a celebração mais importante do ano, que é a Páscoa, que são os mistérios que nós celebramos com a Páscoa. A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E para viver melhor esses 40 dias, a igreja nos propõe que nós nos apliquemos à oração, ao jejum e à esmola. Não esqueçamos disso. Bom, e você? Como está se preparando para celebrar bem essa quaresma? Comente aqui no vídeo para que mais pessoas possam ver e se estimular com as penitências que vão aparecer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para receber mais conteúdo como esses. Creio que você também vai gostar desse vídeo de São Felipe Neri, que sempre viveu muito bem a quaresma. Também sobre esse São José, patrono da nossa igreja. Está chegando já o dia dele, dia 19 de março é dia dele, então assista esse vídeo de São José também. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Deus abençoe a todos.